Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira Roberto Antônio de Oliveira. e nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec na cidade de Olambra. Então, estão todos convidados para o nosso cafezinho agora no meio da manhã e nós estávamos ontem comentando no nosso café e a gente deseja dar continuidade hoje porque essa semana é uma semana bem especial. Ontem comemorou mais um ano do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi dia 15 de abril de 1864, e sábado agora, dia 18 de abril, vai se comemorar mais um ano da publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Então, nós espíritas e simpatizantes, é importante que a gente sempre relembre essas datas, relembre quem é que nos trouxe todo esse conteúdo, todo aquele trabalho que foi realizado pela espiritualidade, preparando esse terreno para que o Hippolyte Leon Denis Arrivaio viesse se preparando para nos trazer a terceira revelação, que é o Espiritismo. E ontem nós comentamos toda a preparação, porque nada é por acaso. Deus não vai escolher assim alguém de última hora para realizar uma obra de responsabilidade, uma obra de grandiosidade. Não é verdade, Roberto? Nós até comentamos em outros momentos, né? E é oportuno recordar que o Espiritismo tem uma função maior perante a humanidade. Não seria mais uma religião, mas a cada nova revelação, um fato, ou um conhecimento, uma invenção, tem um propósito. E isso teria levado Kardec a perguntar aos espíritos colaboradores da codificação e qual seria também, então, aliás, essa tarefa reservada ao Espiritismo. A resposta foi impactante, né? Alguém diz, ampliar o entendimento, favorecer as invenções, favorecer a fraternidade, mas os espíritos foram bem incisivos. E eles disseram que a transformação moral da humanidade, transformação moral, porque a principal causa de todas as mazelas humanas é certamente a falta de valores éticos e que a moral é o seu ponto máximo, né? É o seu clímax. Confere? Com certeza. E quando a gente vai percebendo a grandiosidade dessa obra, como eu disse, há toda uma preparação. Então, Kardec, ele foi, como se diz, escolhido a dedo, porque antes mesmo da França como país existir, naquela época das Galhas, já existia a religião, considerada a primeira religião primitiva naquele solo, que foi através dos druidas. Na época de César, antes de César, já existiam os druidas. E Allan Kardec era um sacerdote druida. E é interessante porque a crença dos druidas tinha muito a ver com outros nomes, logicamente, mas já acreditava na reencarnação, na comunicabilidade com os espíritos, acreditava na pluralidade dos mundos. Então, Kardec, ele já, antes mesmo da vinda de Jesus, já era um espírito que já tinha um conteúdo que possibilitou mais adiante ele ter essa mente já aberta para poder trazer essa doutrina, porque lembrando que Kardec não era médium, ele foi um intermediário dos espíritos através dos médiuns, que por sinal foram médios jovens, não é, Roberto? As primeiras que trouxeram essas comunicações para Kardec eram jovens médiuns.
Sim, era meninas moças, né? E quando fala em menina moça, a gente sempre tem uma curiosidade, eu particularmente tenho. E aí na busca, né, de equacionar essa curiosidade. Nós sabemos que Allan Kardec, né, o menino Hippolyte, ele nasceu na cidade de Lyon. Né? E eu falo, bom, mas se, conforme a história da documentação pesquisada, assim atestam, os familiares deles não residiam em Lyon. Lyon era uma cidade industrial. Então não era uma cidade exatamente de boa qualidade de vida. Lá existiam fábricas, sobretudo de tecidos, né, de vestuário, seda, etc. Mas o que teria então feito com que a mãe dele, a Louise, né, uma mulher maravilhosa, tem uma história fantástica aí. O tempo não permite, mas fica somente, vamos assim dizer, a explicação da curiosidade de vocês. Até porque nós estamos aí em busca de temas, né, para fazermos comentar no nosso café da manhã. Então, mas a Louise, ela teve Kardec como filho temporão, né? E ela já tinha sido experimentada na maternidade em 2 momentos, ou seja, Kardec teria tido por antecessores na sua filiação, tinha dois irmãos, mas que não sobreviveram. A mãe dele, realmente, Dona Louise, ela padecia de crises respiratórias e tal. E existia um balneário, né, uma estação de repouso em Lyon. E foi quando ela, estando lá numa dessas viagens, que ocorre nascer o menino Hippolyte. E aí a lei estabelecia que deveria ser registrado lá. Por isso nós dizemos que Allan Kardec, hoje conhecido nosso, então ele teria sido registrado na cidade de Lyon. Mas aí fica a pergunta, né, Leila? Onde ele teria nascido, ou melhor, vivido a infância? Porque nós sabemos que ele, uma vez lionês, ele daria isso que se fala, dá-se um salto, né? E que ele teria ido para Yverdun, na Suíça, né? Aos cuidados do educador Pestalozzi. Mas ocorreu muita coisa nesse meio tempo. Porque na realidade, acredito eu, esse balneário, as pessoas já corriam para ali, ela ficou ali um tempo para ter uma gravidez mais tranquila, foi assistida pelos médicos daquele lugar, bem assistida, e depois ela retorna para a sua cidade de origem, que acredito fosse tipo assim, a gente aqui, um grande centro próximo de nós é Campinas, mas nós residimos em Olambra. Então, quando nós precisamos de um atendimento mais profundo, a gente vai até Campinas. E a cidade que ela retorna com o filho, e ele fica, né, o Hippolyte, até os 10 anos de idade, quando vai estudar na Suíça com Pestalozzi, eu agora, realmente, eu não estou lembrando o nome da cidade, não sei se o Roberto lembra, porque o Roberto, ele esteve por lá naquela época. Na o verdade... Roberto foi um espírito muito, entre aspas, errante. Então, acho que ele percorreu aquelas regiões lá da França no período de Kardec, eu não lembro. Obrigado, Leila, pela deferência, né, que me deram. Mas esses registros históricos dão conta de que os pais dele, a Louise, ela era chamada aprendiz doméstica e residia junto com a mãe, a avó do menino Hippolyte, mas na cidade de Bourg-en-Bresse. Então, que era uma cidade relativamente próxima dessa distância equivalente daqui para Campinas, como a Leila colocou, e era uma cidade aprazível, né? Uma cidade bucólica, e eles tinham uma herdade muito suntuosa, era chamada realmente uma maison, uma mansão, uma edificação portentosa. Então, Allan Kardec, ele não teve, vamos assim dizer, dificuldades em termos de manutenção do corpo físico, mesmo porque ele era filho único, passou a ser, né? Já que os dois nascituros anteriores a eles não vingaram, e a Dona Louise, com a avó, então, cerca-se de todo cuidado. Agora, nesse meio tempo, ocorre uma revolução em França, né? Além da queda da Bastilha, vivíamos, então, sob o império de Napoleão. Foi um período muito difícil. Inclusive, quem tinha condições
financeiras, que era o caso dele, para fugir daquele ambiente mais perigoso, de revoluções, daquilo tudo. Ele vai, como muitos jovens que tinham possibilidades, iam estudar naqueles internatos, porque eles passavam o ano ali naquele local e ia para casa somente nas férias. Então ele vai para a Suíça, que era um lugar neutro, que não estava havendo nenhum tipo de problema, e ele vai para ali estudar com Pestalozzi, porque nessa época também o pai havia sido alistado no exército francês. Napoleão, né? Foi para a Espanha. Na Itália. Foi Itália ou foi para a Itália. Eu sei que ele desaparece, então... É dado como morto em combate. É dado como morto, e a mãe, logicamente, né, com aquele único filho, ela procura envolvê-lo com o máximo de cuidado, até que ele retorna já depois de 10 anos, com seus 20 anos, 20 para 21 anos, ele retorna, mas já não retorna para a sua cidade, como é que é? Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, e já retorna para Paris. Vamos recordar um pouquinho antes, alguns saltos, né? Mas vamos recordar então quem era, né, o pai do menino Hippolyte e o avô também. O avô era um homem muito engajado, muito sincero e franco, e de um discurso muito arrebatador. E cópias desses discursos estão, inclusive, registrados, melhor, em biblioteca, lá na cidade de Bourg-en-Bresse, como muitas documentações, né, pertinentes à família Hippolyte. Então, o avô dele, ele é denunciado pelo Robespierre e ele é levado para a França, melhor, para Paris, para ser executado. E a sentença seria a guilhotina. E ele, então, não se acovarda, pelo contrário, muito intrépido, ele diz, olha, vocês podem até me matar, mas o que eu estou falando é em nome da liberdade. E a gente sabe o período, né, nebuloso que surgiu após a Revolução Francesa. É como a Leila colocou, né? As sociedades, de modo geral, elas têm um movimento pendular, ora no extremo, ora no outro, né? Mas, ao longo das décadas e dos séculos, a tendência desse pêndulo é oscilar menos, né? E mais para o centro, que é o equilíbrio. E ele foi realmente guilhotinado. O pai dele também tinha sido preso, porque eles esposavam a mesma ideologia. Só que o pai dele, ele era esclarecido, era advogado, então ele evocou o direito, e com apoio na lei, porque se eles queriam se fazer legalistas, né, embora através de métodos muito violentos, mas que tinha um código que ele deveria respeitar, o mínimo de civilidade. E ele, então, requisita o direito de cumprir a pena na sua própria cidade, que no caso era Bourg-en-Bresse. Então, tudo bem, a partir daí, ele tem a sua defesa, mas ele tem o aval do imperador quando ele se alista, aí sim, e como oficial. Agora, ele era muito severo, né? E aí eu vou deixar por conta de vocês, e a Leila vai dar alguma contribuição, por que o pai dele, de uma educação tão severa, levaria ele mais tarde a Yverdun, na Suíça, que era uma educação liberal. O que você acha? Agora você me pegou com essa pergunta, porque em geral, naquele período, até quando eu era criança, meu pai era um homem super severo, a gente tinha até medo de falar com ele, e a educação era uma educação muito rígida. Então os homens, eles eram muito rígidos, os filhos tinham assim um respeito muito grande, até um temor pelos pais. Então realmente aí eu fico em dúvida de saber por que o pai, sendo um homem tão rígido, opta, né, mas aí eu acho que nesse período ele já havia desaparecido. Ele já havia sido dado como morto, né? Beleza, muito bem, Ele já havia sido dado como equacionou morto. a charada. Mas veja bem, o que teria então? Porque aí fica ele
aos cuidados da mãe e da avó materna. O que ele faz? Cuidado de vó é um problema sério. Dizem que a avó estraga os netos. Mas Ai, Deus, isso é será? lorota. Não estraga não. Pelo contrário, dá um suporte espetacular. Quem dera que eu tivesse tido uma avó tão dedicada. Mas, então veja bem, o que ocorre na França, né, na época, porque o Napoleão ele encontrou muitas resistências. Então, aí tem uma influência também, que é a chamada geopolítica, por parte da Áustria. E o imperador de Áustria falou assim, a gente não quer deixar que Napoleão avance mais. Então, o que é que a gente faz? A gente vai atacar a França. Mas para chegar a Paris era meio difícil. Porém, tinha uma cidade, como diz, cidade industrial, que era Lyon, muito forte. Então, o que é que eles fizeram? Eles falaram assim, não, vamos pegar a cidade industrial de Lyon. E os austríacos investiram contra Lyon. Nesse meio tempo, entretanto, ele já tinha a milícia, né, a organização das forças de Napoleão, ali eram frágeis. Mas aí os leoneses se reúnem, eles se unem e formam milícias. E impõem uma fragorosa derrota aos austríacos. E aí o chefe em comando, né, das tropas anuncia uma retirada. Então providencia a retirada, mas fala, tudo bem, Lyon está fortalecida, mas vamos então devastar Bourg-en-Bresse. E partiu para a cidade vizinha, que era uma cidade pequena, então não existia a organização de Lyon. E nesse ínterim, questão de uns 2 dias antes dessa incursão das tropas austríacas, a mãe dele pega e apropria-se de alguns haveres, né, reúne alguns haveres, e de uma carruagem vai para Yverdon, na Suíça, que ali mantinha a neutralidade da guerra, então estariam seguros. E a partir dali, então, começa a história do relacionamento do menino Hippolyte com Pestalozzi, né? O que a gente percebe, né? A humanidade, ela está em constantes revoluções, né? Brigas, guerras, aquela ambição, né? da dominação, e isso vem desde os primórdios, porque a França passou por vários períodos de guerras, de sendo atacadas, de atacar. Então a gente ainda está por isso que o nosso planeta ainda é considerado um planeta de provas e expiações, porque a humanidade ainda não consegue trabalhar o diálogo. A ambição, ela se sobressai diante da razão, diante do equilíbrio. As guerras, elas não seriam necessárias se nós já tivéssemos adquirido a razão que Kardec nos ensina, né? Porque nesse momento mesmo que nós estamos passando, é um momento de muita reflexão, porque não é uma guerra física, mas temos presenciado, infelizmente, agressões nesse sentido. Vizinhos agredindo outros, com receio que o outro possa estar contaminado pelo coronavírus. Então, pedidos, inclusive eu estava vendo, pedidos em outros países, não aqui no Brasil, não vi aqui no Brasil, mas em outros países sendo pedido que a pessoa saia dali, mude dali. Porque se você é médico, se você é médica, você pode estar contaminada e vai nos contaminar. Então, nós ainda Isso ocorreu na Espanha, né? Padecemos desses conflitos ainda pela falta, como o Roberto leu aqui no início da mensagem, a fraternidade. Em vez de nos unirmos, mesmo com tanto momento que estamos tendo agora para refletir, mas muitos ainda não conseguem. Por isso que esse processo de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração é um processo bem extenso. A gente pensa, vou acordar amanhã e já virou um planeta de regeneração. Não. Quando Kardec ele fala
da nova era já tem mais de 150 anos, quando ele vem falando dessa nova era no livro A Gênese. Por quê? 173 anos, A partir da codificação, né? Então, quando ele vem falando da nova era, Jesus já falava, de uma certa forma, dessa mudança que iria acontecer. Mas é uma mudança muito lenta, porque nós ainda somos muito imperfeitos. Então, a gente às vezes recebe mensagens, por exemplo, Chico Xavier falou isso, Divaldo falou aquilo, mas é um processo lento, porque nós somos seres humanos ainda muito lentos, né? Somos lentinhos, parecemos assim, passos de tartaruga. Não é verdade, Roberto? O nosso tempo já está acabando. Né? Tem muita coisa a falar ainda. Temos muito a refletir, mas serve, eu acho que para o nosso cafezinho dessa manhã, a gente aproveitar esses momentos, porque muitos estudiosos dizem que o mundo não será mais o mesmo, muita coisa vai ter que mudar, inclusive dentro dos nossos próprios lares, mas que a gente possa, né, aproveitar cada minuto, cada segundo, para a gente ver o que nós, individualmente, podemos fazer para contribuir para que essa mudança, que o mundo não vai ser mais o mesmo, como muitos estão dizendo, o que nós podemos fazer para que esse mundo seja um mundo diferente e não voltarmos à mesma rotina de antes. Isso é muito importante, porque estamos aqui não como corpo, estamos aqui como espírito. Quem irá mudar somos nós, né, Leila? Exatamente. Porque a Terra continua a mesma, né? Mas nós mudaremos. Então nós convidamos a todos, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec Olambra, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, nosso canal do Telegram, SEAC Olambra, Juntos Podemos Muito, e convidamos para as 8 horas da noite hoje, 8 horas da noite, para o nosso curso de Espiritismo. Então estão todos convidados. Um beijo grande para cada um dia abençoado. Que assim seja. Um abraço a todos, paz e saúde. Que assim seja.